o importante não é isso. O importante é verificar, dá resultados, funciona, agrega valor espiritual, faz crescer evolutivamente. São respostas que, por experiência direta, eu não tenho. Mas me recordo da habilidade com que Edith Fiore, uma psicóloga americana em São Paulo, quando ela esteve, indagada: a senhora não é presbiteriana? Sou. E como é que a senhora faz regressão de memória a vidas passadas? Ela me disse, eu estava lá: na igreja, eu sou presbiteriana. No meu consultório, eu sou aquela que alivia o sofrimento. Eu não sei se espíritos existem, nem se reencarnação existe, mas fazer com que essa ideia, hipótese, atue em certos casos, funcione e eles melhoram. É isso que importa. Isso é liberdade de pesquisa, de expressão. É preciso checar isso. E eu não tenho dados para demonstrar isso. Vejo na literatura, e aí posso falar da literatura de um modo geral. Há, porventura, alguma forma de descobrir o tipo e nível de mediunidade antes de se desenvolver? A pergunta é: há utilidade nisso? Olha, eu acho que o primeiro estágio da compreensão da mediunidade é prestar atenção aos seus pensamentos. Todos nós, quando temos dificuldades, vivemos experiências de dualidade de informações. Uma voz dizendo assim: faça assim, é melhor assim. A outra: não vá por aí. Allan Kardec já anuncia, preste atenção, no mínimo uma das vozes não é da sua consciência. Às vezes são as duas, que não são sua. E normalmente elas são antagônicas. É uma ligada ao seu subconsciente e outra ligada ao seu superconsciente, falando através das suas tendências mais ou menos majoritárias. Esse é o primeiro experimento de percepção mediúnica que se pode ter, todo mundo tem. Depois disso, recomendava no livro dos médiuns Allan Kardec que a pessoa fizesse experimentos num ambiente adequado, com harmonia, e ficasse alguns meses verificando se é médium, se tem essa mediunidade chamada ostensiva. Hoje em dia, essa prática está modificada, pelo menos aqui. Normalmente, não se coloca a pessoa que não sente nada, se colocam pessoas que sentem alguma coisa para verificarem a sua habilidade. Mas o que é mais importante de tudo isso? Insisto que é identificar o nível evolutivo da pessoa, ela própria, e saber como utilizar a mediunidade para acrescentar nível evolutivo. Como fazer um estudo do nível evolutivo? Existem várias maneiras. Nós trabalhamos em alguns grupos com esse tipo de temática: autoconhecimento e evolução. Como se perceber? Qual é o meu nível evolutivo em relação aos diferentes ações da vida social, ações da vida familiar, corporal, mental? Há uma gradação, há uma hierarquia evolutiva que nós podemos tentar nos conhecer. Recentemente eu fiz um questionário e apliquei na comunidade de lideranças espíritas, do Centro Espírita. Peguei 10 mandamentos criados a partir do Evangelho e mandei marcar quem está vivendo aquilo. Havia uma gradação nisso. Fazia uma escala evolutiva. Foi interessante verificar que a maioria das pessoas tomavam dos textos do Evangelho e diziam assim: é muito bom, tem um item que era assim, mas para espírito puro, não nos cabe agora. Então, se via que o nível hoje de compreensão do Evangelho é essa. Está longe. Está longe. Principalmente naquelas frases que eu mencionei na palestra: sede perfeito como perfeito é o Pai celestial, buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Coisas assim. E uma delas foi forte. Hoje em dia, lá em Salvador, tem até uma certa tentativa de vivência. Seja feita a vossa vontade. Como essa pegou? Porque dessa nós derivamos um mandamento. Diga sempre: tudo que me acontece é justo e merecido. Aí, pessoal, peraí. Então eu estou nessa situação difícil? Pois é justo e merecido. Isso deu incômodo. Mas esse é o método que nós temos para descobrir como estamos evolutivamente. Isso favorecerá saber que vinculações espirituais nós podemos ter. Essa é interessante.
Há possibilidade de Lampião reencarnado manifestar-se no médium que trabalhava com seu espírito e o médium sentir as mesmas sensações que sentia antes do seu reencarne após a sua aproximação? Quero dizer, reencarnou e continua manifestando? É muito improvável. Para um espírito encarnado manifestar-se, ele precisa ter uma consciência espiritual muito elevada. E eu tenho a impressão que o que mais Lampião quererá fazer é esquecer dos anos de mundo espiritual. É o contrário. Por quê? Porque aqui ele vai ficar mais tranquilo, menos sensível. Porque não deve ter sido fácil enfrentar as dificuldades que ele enfrentou no mundo espiritual com os inimigos que ele criou, pelas ações negativas, destrutivas, geradas pelo seu ódio social. Então, provavelmente, ele nem vai querer pensar em ele vai querer pensar em sobrevivência, querer pensar em coisas de manter uma comunidade nem em condições mais passíveis de uma boa vivência, mas de mundo espiritual, a memória dele deve estar querendo encolher. Então, ele não vai ficar por aí como espírito, como tem em nosso lar, que durante a gestação continua fazendo trabalhos espirituais. Não vai ser interessante para ele. É uma impressão minha, mas insisto, em matéria de ciência, e ciência espírita é ciência, impressão não passa de mera impressão. Pior ainda que quando não é impressão humana, é impressão de peixe. Aí é que é fluida mesmo. Como desenvolver a consciência espiritual, alargar o horizonte entre os médiuns da casa espírita que possuem mente ligada ao primitivismo, sem ofendê-los? É simples. Não tente converter ninguém a nada. Isto é outra forma de dominação. Tente ser, na manifestação, o que você acha que deve ser. Estão lembrados da história? Se for preciso, se alguém lhe pede a túnica, lhe dá também a capa. Se for preciso andar uma milha, pede para andar uma milha, anda duas. Leiam a experiência de Gúbio, que já citei aqui em Libertação. Ao invés de cuidar da filha, ele caminhou com os outros o tempo que pôde para auxiliá-los, os perseguidores. Essa nossa tentativa é ainda fruto de um ego onipotente e narcísico. Vamos mudar o que está errado. Quem é você? Deus não mudou? Deus, o Todo-Poderoso, não foi tão poderoso e eu vou querer mudar os outros? Não, eu vou querer ser. E em sendo, minha irradiação psíquica transforma. Basta passar na sombra de Simão Pedro para ficar bem, ficar curado. Não precisa dizer nada. Que sombra Simão Pedro tinha, né? Ou então, você quer mostrar como é potente a sua capacidade espiritual e que pode ser diferente? Mas está ali, no Evangelho. Olha para mim, não tenho prata nem ouro para te dar. Olha para mim, levanta-te e anda. Então, o exemplo, a vivência é que faz a aprendizagem de quem vive. Eu trabalhei numa comunidade na Mansão do Caminho, próxima, e tinha uma senhora de boas lembranças que coordenava a Casa Grande, como chamava na Mansão do Caminho, onde fica hospedada a diretoria, as pessoas que moram lá, Divaldo, Nilson. E um dia ela nos chamou, vendo ir para a comunidade, nós éramos jovens. O bem, meu filho, só faz bem a quem faz o bem. Não faz bem, necessariamente, a quem recebe, não. Aprenda isso. E aí nós ficamos vendo quanta ingratidão tinha naqueles trabalhos. Porque o bem é assim. Ele se espraia, mas ele não é dominador. Espírito evoluído não impõe. Vive, irradia, expõe. E aquilo que para nós está superado, para um outro pode ser um grande avanço. Nós não sabemos. Não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai em termos evolutivos, e por isso não podemos dizer que aquela situação é negativa para ele. É negativa para nós. Mas para ele, não sei. Não sei. Onde ele veio? De que encarnação? Qual é o passado dele? Qual é o passado? Não sei. Como eu não sei, preciso identificar a zona de aprendizagem. Como eu não tenho competência, é melhor viver sem querer superar Deus. Impor onipotência, nada disso. Viva. Exemplifique.
esclareça. E aí, a vida vai se transformando. Todas essas formas são meras formas. Vão passar. Inclusive aquelas que nós julgamos as melhores do mundo vão passar. Vocês lembram? Eu sou formado, primeiro lugar em datilografia. Vocês lembram? Passou. Hoje uma criança nunca viu uma máquina de datilografia. Quando eu digo que sou primeiro lugar no exame final da turma minha, datilografia. O que é isso? Vô. Eu já estou me chamando, tem gente querendo me chamar de avô. Eu não concordo com essa ideia, mas senhor, passou. Vários métodos são função do estágio evolutivo. Passarão. Qual a sua opinião sobre as reuniões mediúnicas de desobsessão chamadas correntes magnéticas? Eu não as conheço, mas pelas descrições espirituais, todas são correntes magnéticas. São magnéticas num certo sentido analógico. Leia os mecanismos da mediunidade, vai ver que cria-se um circuito psíquico que é equivalente à nossa linguagem magnética. Eu me recordo das experiências que o senhor Aristóteles Peixinho, meu pai, fez com o PCC. Agora a sigla está desvirtuada, né? PCC 8. Passe de corrente contínua, que Micaelos publicou no livro, acho que da Magnetismo Espiritual, e que de alguma forma estava lá a ideia, e junto com o passe de Alphonse Bouet, um livro raro, Magnetismo Curativo, que não existe facilmente hoje, ele resolveu testar, mas ele testava, porque ele era um empirista nato, e aí é uma homenagem que eu presto a ele, pelo que ele ensinou, que era isso, fazia experiência para ver, funciona, vamos ver. Então reunia 4, 5 pessoas que davam as mãos, que faziam uma harmonização, e a última é quem aplicava o passe. E ele comparava se o efeito do passe desse jeito era melhor do que sozinho. Ele descobriu que era. Só que tinha um detalhe, não podiam ter pessoas com certos distúrbios. E como ele trabalhava com mulheres, quando vinha a época da dismenorreia, TPM, a corrente não se harmonizava. Então, nesse período, não serve. Experimentação. É isso que nós precisamos. Não é achar isto ou aquilo. Aí é o modelo semântico do raciocínio grego. Eu acho que os escravos estarão felizes se viverem na escravidão, porque o cosmos é organizado, logo eles estão na posição correta. Se eu tirar da escravidão, eles vão ser infelizes, porque a natureza deles é de escravo. Pensaram assim, não testaram. Pegavam os escravos e botavam na liberdade para ver se eles ficavam mal. Ninguém testou. Assim nós fazemos. Precisamos entrar na era do método de Kardec, eu insisto, e não achar, fazer, experimentar, e aí publicar. É uma das necessidades histórico-espirituais do movimento espírita. Uma pergunta objetiva. O trabalho de passe pode ser aplicado na cabina de passe? A preparação maior é do médium ou do ambiente? Olha, pode ser aplicado em qualquer lugar. O problema é de potência e de competência. Claro, você acha que eu vou fazer uma cirurgia num ambiente qualquer? Não. Mas se eu estiver com o indivíduo em insuficiência respiratória, por um problema que precisa de uma traqueostomia na praia, e eu sair colocar uma agulha para ele respirar e salvá-lo, eu vou fazer? Vou. Para que inventaram o SAMU? Para agir rápido no lugar. Então, é uma questão de adequação e qualificação. Se fosse Jesus Cristo, ele descia da montanha e dizia, eu resolvo. Esses espíritos aí eu resolvo. Não tinha cabine de passe, não. Mas isso era o famoso médico JC. O que resolvia. Não fazia exame complementar. Fazia. Meu filho, o que é que você quer? Veja, tua fé te curou. Mas, todavia, porém, contudo, o estágio atual nosso precisa de cuidados. Cuidados psíquicos, cuidados ectoplasmáticos. Todo mundo que lê a literatura sabe. Pela incompetência nossa de trabalhar desse jeito. Eu tive uma única vez em Uberaba vendo Chico Xavier trabalhar. Eu digo, isso aqui é a não organização não governamental.